Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Que louvor lindo, né? E renúncia é isso, viver Jesus, morrer para o mundo, viver para Deus. E quando o Lucas me chamou para falar ali um tempinho sobre renúncia, eu estava me perguntando, a mesma coisa que o irmão, o que a gente tem renunciado e afinal o que é a própria renúncia, na vida do cristão. E Deus falou muito comigo sobre isso, que é amar Jesus a tal ponto que você ama Ele a mais do que si mesmo, e por amar Ele a mais do que você ama a si mesmo, você morre para você e vive para Ele. Mas por que a gente tem que renunciar, como é que entra isso no coração? Porque é muito fácil às vezes a gente falar que não, eu fujo do pecado, eu corro da aparência do mal, mas a raiz disso tudo ela é um pouco mais profunda. Eu entendo claramente que a renúncia ela só pode ser atingida quando a gente entende o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange de tal forma, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha o que Cristo fez, o que a gente acabou de cantar aqui, quando a gente olha que o castigo que hoje nos traz paz estava sobre Ele, é que a gente nos constrange de tal forma que a gente não quer levar mais uma vida entregue aos próprios desejos. E é aí que entra a renúncia, é aí que entra eu largar a minha vontade, largar aquilo que eu amo, que eu quero, mas por amor de Cristo eu quero não querer. Porque quantas das vezes o pecado ele vem, e a nossa carne ela quer, e aí fica aquela guerra, entre o espírito. Não, eu não quero querer o que eu quero, parece uma coisa confusa, mas o espírito ele dá graça para que a gente possa prosseguir nessa renúncia. Porque eu quero citar um texto aqui que vai falar muito sobre isso, que está em Lucas 9:23, que vai falar assim. Lucas 9:23 vai dizer: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Negar a si mesmo. O quão doloroso às vezes é a gente dizer não para a própria carne, Às vezes é um desejo ou uma prática que nós temos que ela é até lícita. Nem sempre é algo errado, às vezes é algo lícito, mas é algo que às vezes nos afasta de Deus, é algo que às vezes nos afasta da comunhão com os irmãos. Então quando a gente vai falar de renúncia, é impossível falar de renúncia sem falar o quanto o amor de Cristo ele foi misericordioso com a gente. Porque a renúncia ela não você conseguir dizer não para a sua carne, você ser liberto da escravidão do pecado, é um poder que não vem da gente, E eu antes de ser convertido, eu ouvia muito as pessoas dizer: não, mas para que alguém vai à igreja? Para que alguém busca Jesus? Para ser preso a pessoa não pode fazer nada. E eu tinha essa cabeça. E aí quando Deus teve misericórdia e fui convertido, eu percebi que antes eu era preso, antes eu era escravo, mas Cristo me fez livre. Pela graça de Jesus eu pude conseguir dizer não ao que me prendia, dizer não aos pecados. E é um processo que ele não é do dia para a noite, só que a indignação, o Espírito grita. Então quando a gente está no processo de dizer não para aquilo que nos prende, o Espírito, a gente não consegue mais pecar em paz, A gente tem sempre um ardor, aquela coisa. E glória a Deus por isso. E teve uma vez que eu tinha um pecado de estimação. Era um pecado que os jovens sofrem. Os irmãos vão pegar. E tio Eros, você não sabe o que eu fiz. Toda vez que eu me sentia tentado, isso eu estava meio no começo da caminhada, e eu falei: eu vou tirar isso aqui com a mão. Eu tinha
a incomodação do Espírito, mas eu não tinha ainda a sabedoria que eu teria que me achegar mais perto de Jesus para sair mais perto do pecado. E aí o que eu fiz? Toda vez que eu me sentia tentado, eu pegava aquelas raquetes de matar mosquito e me dava um choque. Eu me dava um choque. Falei, não, agora eu não vou. Tomava banho gelado. Não, agora não vou ir. Não resolveu nada, eu só me machucava. Era tentar tirar com a mão, arrancar, e claramente não deu certo. Mas o Espírito testificava, e cada vez que eu caía e confessava, ele estava lá para me ajudar a levantar e ir cada vez mais longe. E aí, se achegando mais perto de Cristo, melhorando a alimentação do dia a dia, a alimentação espiritual, foi que eu vim perceber que o único jeito de a gente conseguir renunciar é olhando para a cruz, é se constrangendo de uma tal maneira de que, ainda que seja lícito, ainda que seja muitas das vezes permitido alguma coisa, ou então não é lícito, mas ninguém está vendo, mas por amor de Deus eu não vou, por amor a Cristo a gente não vai. E quando Cristo ele vem ao nosso encontro, é impossível a gente conseguir ficar em paz com isso. A renúncia, ela passa a ser parte da vida do cristão, porque eu imagino que uma das maiores desgraças, a falta de graça, seria Deus entregar a gente aos nossos próprios desejos. É verdade. Imagina quão horrorível seria, horroroso com terrível, a gente ser entregue às nossas próprias vontades. Eu falo por mim, eu não duraria uma semana se eu fosse entregue às minhas próprias vontades. Faça essa reflexão. Se não fosse o Espírito nos guiando, Jesus com seu amor, tendo toda a misericórdia, aonde que a gente não pararia indo de desejo após desejo, abismo após abismo, até chegar ao ponto que nós não aguentaríamos mais, e seríamos totalmente entregues, totalmente devassos. Então, quando a gente entrega para Deus, Jesus ele fala assim que aquele que perde a sua vida por amor de mim, esse a salva, mas aquele que quer ganhar, esse perde. Então não existe uma entrega que seja alguma perca para Deus. Tudo que a gente entrega para Deus é de alguma maneira um lucro para nós mesmos, ainda que doa agora, ainda que no momento da entrega, ainda que no momento que a gente esteja entregando aquilo nos machuque, a gente sabe que o Senhor se alegre, que a longo prazo, isso nos faz mais bem do que mal, porque o pecado, ele de fato é aquele prazer momentâneo, é garantir o ganho momentâneo, é aquela hora, aquele ápice de prazer, e depois vem aquela derradeira, E a gente sabe que o tentar garantir o ganho momentâneo, ele acaba complicando o preço a ser pago depois, porque quem entendeu Jesus, quem entendeu o amor de Cristo, não significa que não vá pecar mais, mas significa que não aceita viver no pecado, e que toda vez que cai no pecado, essa pessoa ela não consegue, ela fica com um gosto ruim na boca, é uma sensação ruim, é um aperto que a gente não sabe explicar, porque a gente foi amado de tal maneira que a gente nunca vai conseguir retribuir, mas que a gente quer dar a vida por isso, a gente quer gastar a nossa vida com isso. E é aí que a gente entra com a renúncia, com o amor a Cristo, e crendo que Ele, somente Ele, que pode nos dar essa liberdade de dizer não. Aleluia. Amém? Que as palmas louvem o Senhor. Glória a Deus.